neste estudo? Pode alguém se salvar sem obedecer a Jesus? Veremos. Série Os Mandamentos de Jesus. Obedecendo a Jesus. Estudo número 3. Amar a Jesus, odiar o mundo. Quando lemos os ensinos de Jesus nos 4 evangelhos, algo que nos chama a atenção é o seu contínuo alerta de que temos que amá-lo se realmente queremos ser considerados como parte dos seus seguidores e herdarmos a vida eterna. Algo que nos chama ainda mais atenção no seu alerta é o nível de amor que ele requer de nós. Jesus não nos pede que simplesmente o amemos como geralmente amamos as pessoas que estão ao nosso redor, algumas mais e algumas menos. Não. Jesus exige de nós um nível de amor que o coloca em um patamar superior e onde apenas a divindade se encontra. Verso. Se alguém vier a mim e não odiar, grego miseo, a pai, grego patir, e mãe, a mulher, grego gine, e filhos, a irmãos, grego adelphos, e irmãs, e ainda também a própria vida, grego psichi, não pode ser meu discípulo, grego mathetis. Lucas 14, 26. Na realidade, esta expressão muito usada em praticamente todas as Bíblias, se alguém não me amar mais que pai e mãe e filhos e filhas, na realidade essa expressão é uma paráfrase que se encontra em várias versões. O motivo que fazem isto é que se a palavra original no grego, miseo, fosse traduzida literalmente, não soaria muito bem para os ouvidos sensíveis e politicamente corretos dos nossos dias. Miseo significa odiar. E basicamente o que este mandamento nos ensina é que quando um ser humano se torna um obstáculo entre nós e Cristo, Jesus deverá ser amado e este indivíduo odiado, ainda que seja o mais próximo dos nossos familiares. Jesus exige um completo desinteresse pela vida presente. Notemos também que esta condição que Jesus impôs para fazermos parte do seu rebanho inclui o mandamento de odiar, miseo, a nossa própria vida neste mundo de pecado. Em um outro lugar, Jesus colocou esta mesma condição de forma diferente. Verso. Quem ama, grego, phileo, a sua vida, grego, psichi, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia,
grego miseo, a sua vida, guarda-la para a vida eterna, grego zoin, êonio, João 12, 25. Nesta passagem, vemos claramente o nível de dedicação que Jesus exige do cristão, porque as duas palavras opostas, amor e ódio, são usadas em um mesmo verso. Filéo, que significa amor, e miseo, que significa ódio. O que deixa as publicadoras de Bíblias sem saber muito bem o que fazer para não ofender aos seus leitores. Muito embora este não foi um problema para os autores e publicadores da paráfrase Novo Testamento na linguagem de hoje, NTLH, que traduziu como: mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Ou seja, quem ler esta versão levará consigo a ideia de que podemos sim amar a este mundo e herdar a vida eterna, desde que não nos apeguemos a ele. Um ensino completamente diferente daquele que Jesus nos passou. A expressão não se apegar é bem diferente de odiar. A correta tradução do verbo grego miseo. Apenas para encerrar esta parte, deixe-me dizer também que um dos mais populares comentaristas bíblicos dos nossos dias, conhecido mundialmente, também cedeu à pressão social e explicou miseo como amar menos. Um absurdo e um completo desrespeito pelas santas palavras de Cristo. Se miseo de fato significasse amar menos, então Davi, nas suas profecias, e o próprio Jesus se enganaram quando disseram que os líderes judeus o odiaram, miseo, sem motivo. Verso: se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram, miseo, tanto a mim como a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, em Salmos, por Davi. Odiaram-me, miseo, sem causa. João 15, 24 e 25. Ver também Salmos 69:4 e Salmos 35:19. O nível de amor que Jesus requer de quem quer se salvar. Foi necessário esta introdução para que entendamos com que seriedade e com que intensidade teremos que amar a Jesus. Um amor em um nível muito superior a todos os tipos de amores que presenciamos ao nosso redor. No grego, agape, filéu, eros ou storge. O amor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, difere muito do amor que demonstramos para com qualquer pessoa ou coisa, pelo fato de que este amor não nos é apresentado
como uma sugestão, ou um desejo, ou um pedido, mas sim como um mandamento, ou uma ordem, grego endole, cujo cumprimento ou não decidirá o nosso futuro eterno. Verso. Respondeu-lhe Jesus: amarás, grego agapao, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. No grego, enoli de cardiasu, ken enoli tu psirisu, ken enoli te dianasu. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Como conseguimos amar a Jesus acima de tudo? Entre nós, simples criaturas, aprendemos que amor é algo conquistado de alguma forma e jamais poderá ser exigido. Para nós, é inadmissível, por exemplo, que um rapaz diga a uma moça que ele ordena que ela o ame. Caso contrário, ele não se casará com ela e não a levará para morar com ele. Por mais que ela admire este rapaz, ela certamente não se interessará em relacionar-se com alguém que exige ser amado. Deus, todavia, pode fazer algo que o ser humano não pode fazer, que é colocar em nós um amor por ele de tal forma que o que mais queremos na vida é agradá-lo em tudo aquilo que somos e fazemos. Verso. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames, agapao, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 36. É por isso que o amor nos é apresentado em forma de mandamento. Verso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, nos ordena algo que Ele mesmo nos capacita a cumprir. Se alguém decide não obedecer a este mandamento, olhe bem, e não procura por este amor, então é porque Deus não circuncidou o seu coração e é o próprio Deus que não se interessa por este alguém. Atenção! Se ele, porém, procura por Deus em humildade, o Senhor permitirá que seja encontrado, e o amor lhe será dado. Verso. Buscar-me-ei, hebraico bakash, e me achareis, hebraico matzah, quando me buscardes de todo o vosso coração, hebraico leivav. Jeremias 29, 13. Quando buscamos o Filho unigênito do Pai de todo o coração, o Espírito Santo nos fortalece para que sigamos em verdade e não apenas em palavras. Romanos 5:5, Efésios 3:16 e João 4:24. Só existe uma maneira de demonstrarmos que amamos
a Jesus. Sim, devemos buscar a Jesus de todo o nosso coração, dispostos a amá-lo acima de tudo aquilo que existe, até mesmo acima do nosso próprio viver ou interesse pelo mundo e pelas coisas que há no mundo, como lemos em 1 João 2,15. Esta é a condição para fazermos parte do seu rebanho. Olhe bem, mas Jesus não nos deu esta ordem em dole, sem nos dar maiores explicações. Ele também nos esclareceu quanto a como este amor deverá ser demonstrado. Ou seja, o Senhor não nos deu a liberdade de expressarmos o nosso amor a Ele da maneira que quisermos, mas sim através de algo bem específico. Verso. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, grego agapao, guardará, grego tireo, a minha palavra, grego logos, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego akuo, não é minha, mas do Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo. João 14, 23 e 24. Bem claro, o amor a Jesus é demonstrado através de obedecermos a tudo aquilo que ele nos ensinou. Se alguém ignora as suas palavras e procura demonstrar o seu amor de alguma outra forma, não importa o quão sincero esta pessoa seja, a dura realidade é que ela está vivendo em rebeldia para com Deus e não está salva, pois não creu para a salvação. Dizer que ama Jesus e chamá-lo de Senhor, seja em palavras, em pensamentos ou nos louvores, não tem nenhum valor para Deus se junto não acompanhar a obediência a tudo aquilo que saiu da boca do seu filho. Verso. E porque me chamam de Senhor, grego Kyrios, Senhor, e não fazem, grego pieo, o que lhes digo? Lucas 6, 46. Os mandamentos enviados do Pai através do Filho. Jesus trouxe do Pai, João 12, 49 e 50, uma série de mandamentos especificamente direcionados para todos aqueles que fazem parte da nova aliança. Uma aliança não obtida através do sangue de bois e cordeiros, tal qual era a antiga aliança, que vigorou de Adão ao nascimento do Messias, mas sim com o sangue do próprio Filho unigênito do Pai. Verso. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Como lemos em 1 Coríntios 11, 25. Os mandamentos de Jesus possuem como objetivo 3 pontos essenciais. Olhe bem. A. Um viver completamente dedicado ao Pai.
B. Um morrer para o eu. E C. Amor ao próximo. Apenas aqueles que obedecem a estes mandamentos testificam que realmente creem em Jesus e fazem parte do rebanho, o qual Jesus é o pastor. Verso. Mas vós não credes, grego pistevo, porque não sois das minhas ovelhas, grego provaton. As minhas ovelhas ouvem, grego akuo, a minha voz, grego phoni, e eu as conheço, grego gnosko, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, grego zoin eônio, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 26 a 28. Jesus nos deu o exemplo de como guardar os seus mandamentos. É importante notarmos que Jesus não nos deu nenhum mandamento o qual ele próprio não tenha cumprido. Isso ocorreu para que em tudo tivéssemos um exemplo a ser seguido, se queremos verdadeiramente fazer parte da mesma família do Filho de Deus. Verso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vemos aí? Aprendei de mim. Jesus foi e continua sendo o nosso exemplo de vida aqui na terra. Lemos em Mateus 11, 29. Eis os 3 pontos que devemos observar e imitar o comportamento de Jesus. Primeiro, dedicação ao Pai. Jesus nos deu um perfeito exemplo de um viver cujo único interesse é fazer a vontade do Pai. Este tipo de vida é a mais elevada forma de intimidade com Deus. Este é um viver de completa independência do eu e dependência do Pai. Todo filho de Deus que se dedicar a este tipo de vida será continuamente cercado por sua proteção e bênçãos. Verso. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Lemos em Salmos 91, 14 e 15. Segundo, morte do eu. Não existem palavras em qualquer idioma humano para sequer começar a descrever o nível de altruísmo, oposto de egoísmo, que Jesus nos demonstrou no seu próprio viver. O nosso amado Salvador abandonou o posto mais elevado que já existiu e que para sempre existirá, que é a sua posição de Filho único de Deus, e se tornou membro da raça humana, tão somente para que assim, através do seu sacrifício na cruz, pudéssemos fazer parte da sua família real. Cristo verdadeiramente e literalmente morreu para si mesmo, para o benefício dos outros, como lemos em Romanos 5, 7 e 8. Terceiro, amor ao próximo. Jesus poderia ter vindo a este mundo na posição que é sua de fato,
a do Filho unigênito de Deus. Como portador da mesma essência do Pai, Jesus poderia ter vindo de tal forma que todos os seres humanos nem sequer poderiam olhar para ele e continuar vivo. Poderia. E, na realidade, esta será a forma que o veremos na sua próxima vinda. Mas quando veio pela primeira vez, o fez não como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como lemos em Apocalipse 19:16, mas sim como um humilde servo. Verso: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Nos 4 evangelhos encontramos os mandamentos de Jesus. Estes 3 aspectos dos mandamentos de Jesus permeiam os 4 evangelhos. Tudo o que Jesus nos ensinou teve como objetivo nos restaurar a comunhão com o Pai. Comunhão esta que só é possível através do amor. Não amor a nós mesmos, tal qual é a inclinação da carne, mas sim o amor ao Pai, ao Filho e ao nosso irmão, e aos nossos irmãos, melhor dizendo. Isso foi o que João quis dizer quando nos escreveu. Verso: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Obedecer aos mandamentos de Jesus é mais importante do que simplesmente conhecer. Queridos, é desnecessário criar uma lista detalhada com todos os mandamentos de Jesus, pois basta qualquer um ler os evangelhos e ouvir as palavras que saíram da sua boca para conhecer todos eles. Conhecer os mandamentos de Jesus, no entanto, é apenas o primeiro passo para alguém que o ama e que deseja genuinamente estar com ele no céu. O próximo passo, e mais importante, é obedecer a tudo aquilo que nos foi dito. Para que fique bem claro que neste estudo não estamos ensinando algo apenas teórico, deixe-me dizer que esta tem sido a vida que minha esposa e eu temos procurado viver e que encorajamos de todo o coração que os nossos leitores e ouvintes também vivam. Abandonem todos os prazeres do mundo por amor a Jesus. Mateus 16, 25. Se dediquem tempo integral em ter a Jesus como o maior dos seus tesouros. Lucas 10, 42. Perdoem a todos. Retornem o bem pelo mal. Estejam dispostos ao sofrimento para que os outros sejam beneficiados. Diante de uma escolha, prefiram o bem dos outros ao seu próprio. Orem, pedindo bênçãos para quem lhe quer o mal. Mateus 5,
40 a 44. Todas estas coisas temos feito por amor a Cristo, e na sua maioria o fazemos contrário ao que queremos. Se fizéssemos apenas o que queremos, não haveria nenhuma diferença entre nós e o mundo. Mateus 5, 46 e 47. E o nosso aparente amor a Jesus seria exatamente isso, mera aparência. No entanto, é quando agimos contrário aos nossos desejos para agradar ao Pai que confirmamos a nossa posição de filhos. Já não temos muito tempo. Espero te ver no céu